Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá certo? Então, acho que vocês já descobriram sobre o que é que eu vim falar hoje. Pela minha roupa, pelo nosso cenário, acho que vocês já conseguiram identificar sobre o que é que nós vamos conversar hoje. Então, hoje é dia 7 de setembro e hoje é um feriado. Feriado que comemoramos o dia da independência do Brasil. Mas independência do Brasil? O que significa isso? Vocês já ouviram falar em independência? Mas antes de explicar o porquê desse feriado se chamar Independência do Brasil, eu vou explicar para vocês o que significa dependência e independência, tá certo? Então, dependência é quando a gente precisa de alguém para realizar alguma atividade. Então, veja só, o bebezinho, ele consegue comer sozinho? Não, por quê? Porque o bebezinho ele ainda não aprendeu a comer sozinho. Ele precisa da mamãe ou do papai para ajudá-lo a se alimentar. Então, isso quer dizer que o bebezinho ele é dependente da mamãe e do papai, porque ele não consegue fazer as coisas sozinhos, né? E depois que a criança começa a crescer e ela aprende a comer sozinho. Isso quer dizer que a criança agora é independente para comer. Ela consegue se alimentar sozinha com as suas próprias mãos. Entenderam direitinho? Então, dependente é quando precisa de alguém e independente é quando não precisa de alguém para realizar alguma atividade. Entenderam direitinho? Então, vamos voltar para o nosso feriado da independência do Brasil. Tudo começou há muitos anos atrás, muitos anos atrás. A sua mamãe não era nascida, a vovó também não era nascida, nem a bisavó de vocês eram nascidos. Isso faz muito tempo, quando Portugal chegou ao Brasil em 1500. E ali o Brasil passou a ser colonizado por Portugal. O que significa colonizado por Portugal? Quer dizer que os portugueses, eles podiam explorar nossa terra, eles podiam explorar as nossas riquezas, pegar as nossas riquezas e mandar para o país deles, entenderam? Então, Portugal cuidava do Brasil, né? Então, o Brasil era dependente de Portugal. E um certo dia, um rei de Portugal precisou vir para o Brasil. O que é que ele fez? Entrou em um navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Quando chegou aqui no Brasil, ele morou aqui por muitos anos, mas depois ele precisou voltar para Portugal, que é o seu país. Mas ele deixou o seu filho aqui no Brasil para comandar, para governar o nosso país. E como se chamava o seu filho? Se chamava Dom Pedro. Isso mesmo. Então, Dom Pedro ficou aqui no Brasil, enquanto o rei, o seu pai, o rei de Portugal, precisou voltar para Portugal. Então, as pessoas do Brasil começaram a gostar muito de Dom Pedro. Gostaram muito porque ele era muito diferente do seu pai. Ele sabia governar o nosso país. E aí, as pessoas daqui do Brasil começaram a entrar em conflito com as pessoas que moram em Portugal. Os governantes começaram a brigar. E Dom Pedro, ele não concordava que o Brasil precisava fazer parte de Portugal para sempre. Ele achava que o Brasil poderia se tornar um país independente. Então, depois de toda essa briga, em um certo dia, há muitos anos atrás, em 1822,
Nossa, faz muito tempo, né, crianças? Então, nesse mesmo dia, dia 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro, em cima do seu cavalo, com a sua espada, foi às margens, à beira do rio Ipiranga, levantou a sua espada bem alto e gritou: independência ou morte! As pessoas ficaram muito felizes, foi uma grande festa e ali o Brasil se tornou independente. O Brasil agora não era mais colonizado por Portugal, graças a Dom Pedro I. Então, quem foi que proclamou a independência do Brasil, crianças? Dom Pedro, muito bem. Agora o nosso país não é mais colonizado por Portugal, graças a Dom Pedro. Isso mesmo. Por isso que todo ano, no dia 7 de setembro, nós comemoramos o dia da independência do Brasil. Se tornou um feriado para nós, tá certo? Então, todos os anos costumam-se ter desfiles nas ruas. Vocês já viram? Já foram olhar os desfiles nas ruas? Todo dia 7 de setembro se tornou algo comum comemorar o dia da independência do Brasil, tá? Nós temos a Semana da Pátria, né? Que é uma semana que nós voltamos ela para conhecer mais sobre o nosso país. Qual é o nosso país? O Brasil! Muito bem, crianças. Gostaram de entender um pouquinho mais sobre esse feriado? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a nossa bandeira, a bandeira do Brasil, que eu tenho certeza que todo mundo já viu essa bandeira, né? A nossa bandeira. Vocês podem ver que ela é formada pela cor verde, amarela, azul e branca, né, crianças? Vocês sabem o que significa cada cor dessa? Vamos entender um pouquinho. O verde, ele simboliza a nossa floresta, tá? O verde da floresta. O amarelo simboliza o ouro, a nossa riqueza. Temos a partezinha azul também da nossa bandeira, né? Que simboliza o céu. E a parte branca simboliza a paz, tá? Vocês podem observar que dentro da bolinha azul nós temos algumas estrelas. E essas estrelas, elas representam os nossos estados, tá? São 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, somam 27 estrelinhas dentro da nossa bandeira. Aqui nessa faixa branca, vocês vão poder observar que tem o nome Ordem e Progresso, tá? Então, o que é que eu quero de vocês? Vocês vão desenhar no caderno de vocês a nossa bandeira do Brasil e pintar com as cores respectivas. Então, vai pintar exatamente como ela é, tá certo? Vocês também podem fazer em uma folha à parte, uma folha de ofício, e colar ela em um palitinho de churrasco ou um palitinho que você tiver em casa, tá? E o que é que vocês vão fazer em seguida? Registrar esse momento, isso mesmo. Vão tirar uma foto e mandar para mim, vocês segurando o desenho de vocês, certo? Então eu quero a criatividade de vocês. Façam um cenário bem bonito e mandem para mim, tá certo? Mandem o quanto antes melhor, mas vocês podem me mandar até sexta-feira, tá bom? Porque estamos na Semana da Pátria. Então, essa semana eu vou estar aguardando a atividade de vocês. Caprichem muito, tá certo? Um beijo e até a próxima aula, crianças. Tchau, tchau!